A França mandou matar seus próprios soldados negros, o massacre esquecido, a traição abafada pela história. Imagine a cena. O céu ainda cinzento, após o fim da Segunda Guerra Mundial. As ruas de Paris celebram a vitória. As tropas marcham, triunfantes. Bandeiras tremulam ao vento. Mas longe dali, em um campo isolado no Senegal, dezenas de corpos de soldados negros jazem no chão. Eles não foram mortos por nazistas. Eles não foram vítimas de emboscadas do inimigo. Foram executados pela França. A mesma França que eles arriscaram a vida para defender. Sim, você ouviu certo. Soldados africanos, recrutados nas colônias francesas para lutar nas guerras da Europa, foram traídos, silenciados, assassinados a sangue frio pelo próprio exército francês. E pourquoi? Porque ousaram exigir o que lhes era de direito. Pagamento justo, dignidade, reconhecimento. Eles venceram a guerra menos, e por isso foram mortos. Essa é uma história que a história tentou apagar. Uma história enterrada nos arquivos da vergonha colonial. Uma história que não aparece nos filmes de guerra, nem nos discursos patrióticos, nem nos livros escolares franceses. Mas ela existiu. Ela sangrou. Ela gritou. E agora, finalmente, ela será contada. Quem eram esses homens? Eram chamados de tirailleurs senegalais, soldados originários do Senegal e de outras colônias africanas, alistados à força ou por promessa de cidadania que nunca chegou. Homens que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, enfrentaram as balas das metralhadoras nazistas na Segunda, marcharam sob a bandeira tricolor e morreram sem medalhas, sem salário, sem honra. Morreram sem nem mesmo direito ao luto. Durante muito tempo, o massacre de Tiaroí, no Senegal, em 1944, foi apenas um sussurro, um boato negado pelo Estado francês, ignorado pela imprensa, escondido dos livros. Mas os fantasmas desses soldados continuaram vagando, continuaram exigindo justiça. Este vídeo é para eles, para os mortos de Tiaroí, para os esquecidos da história, para os que morreram duas vezes. Uma vez pelo fuzil e outra vez pelo silêncio. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais vergonhosos da era moderna. Uma traição que expõe as entranhas do colonialismo europeu, o racismo institucionalizado e o preço da hipocrisia ocidental. Uma história que, mesmo enterrada, nunca deixou de pulsar, porque não há liberdade quando ela exclui, não há igualdade quando ela ignora, e não há fraternidade quando ela fuzila seus próprios filhos por serem negros. Se você acha que já viu injustiça demais no mundo, espere até conhecer o que fizeram com os soldados senegaleses. Quem eram os tirailleurs senegalais? Os esquecidos de uniforme. Antes de entender o massacre, é preciso conhecer os homens que foram massacrados. Eles eram chamados de tirailleurs senegalais menos, mas não eram apenas do Senegal. Essa era uma expressão genérica usada pela França para se referir aos soldados negros recrutados nas suas colônias da África Ocidental, Senegal, Mali, Guiné, Burkina Faso, Costa do Marfim, Níger, Benin, entre outros. Homens arrancados de suas aldeias, de suas famílias e suas culturas, e enviados para morrer por uma pátria que não era deles. A criação oficial do corpo dos tirailleurs remonta ao ano de 1857, ainda no século XIX, quando o Império Francês começou a organizar tropas nativas para servir como força de choque em suas campanhas coloniais. Com o tempo, esses soldados africanos passaram a ser usados também nas guerras da metrópole. Ou seja, o colonizador usava o colonizado como arma menos tanto para conquistar outros povos, quanto para defender seu próprio território. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 200 mil africanos foram enviados ao fronte europeu. O frio, a lama, os gases tóxicos, as trincheiras, e na Segunda Guerra Mundial outros 150 mil foram novamente chamados, ou melhor, convocados à força menos para lutar contra o avanço nazista. Foram eles que seguraram linhas de defesa, foram eles que libertaram cidades ocupadas. Foram eles que morreram em batalhas onde muitos soldados brancos hesitaram em entrar. Foram eles os peões do jogo sujo entre potências que disputavam o mundo, mas escondiam seus próprios crimes sob a bandeira da civilização. Mas não se engane, esses homens não eram vistos como heróis. Eram considerados carne de canhão. Eram descartáveis. Tinham seus salários reduzidos, suas condições de vida negligenciadas, suas medalhas negadas. Enquanto os soldados franceses brancos voltavam para casa como patriotas, os tirailleurs voltavam para o esquecimento. Isso quando voltavam vivos. E mesmo assim,
Muitos deles se alistaram acreditando nas promessas da França. Promessas de cidadania, de reconhecimento, de igualdade. A famosa tríade da Revolução Francesa Liberté, Égalité, Fraternité era usada como isca. Muitos africanos acreditavam que, ao lutar pela França, conquistariam o respeito do colonizador, que seriam vistos como cidadãos de direito, que voltariam para suas terras como veteranos honrados. Mas a realidade foi outra. O racismo institucionalizado da sociedade francesa era mais forte que qualquer uniforme. Os Tyrelleurs podiam usar a mesma farda, mas nunca foram tratados como iguais. Em desfiles, eles vinham atrás. Nos quartéis, recebiam menos. Nos hospitais, esperavam por último. Eram soldados, mas eram negros. E para o Império Europeu, isso bastava para colocá-los abaixo na hierarquia da dignidade humana. Eles não lutaram apenas contra o inimigo externo, lutaram contra o desprezo interno. Enfrentaram o fogo cruzado da guerra e o gelo do preconceito. E mesmo assim, seguiram marchando. Mesmo assim, obedeceram ordens. Mesmo assim, muitos morreram acreditando que estavam fazendo a coisa certa. O mais cruel de tudo é isso. A traição da França não começou no massacre. Começou muito antes, quando transformou soldados em ferramentas, heróis em invisíveis, homens em estatísticas. O massacre foi só o golpe final, numa longa história de desumanização. Esses eram os Tyrelleurs senegalais. Guerreiros esquecidos, fantasmas de um império que se dizia civilizado, mas que alimentou sua glória com o sangue dos outros. O racismo dentro do exército francês. A farda não apagava a cor da pele. Eles usavam o mesmo uniforme, marchavam sob a mesma bandeira, morriam nos mesmos campos de batalha. Mas para o exército francês, os Tyrelleurs senegalais nunca foram iguais. Eram soldados de segunda classe, negros em um exército branco. Ferramentas de guerra, sem direitos na paz. O racismo não era sutil, era a regra, era política oficial e era prática cotidiana. Enquanto os soldados franceses brancos recebiam seus salários pontualmente, os Tyrelleurs tinham os seus constantemente atrasados, cortados ou simplesmente ignorados. Muitos recebiam metade ou menos do valor pago a um soldado europeu, mesmo realizando as mesmas funções e enfrentando os mesmos riscos. E quando reclamavam, eram ameaçados de prisão, ou pior, acusados de insubordinação na hierarquia militar. Os postos superiores eram quase sempre reservados aos brancos. Mesmo soldados africanos experientes, com anos de combate, raramente eram promovidos. Um negro não podia dar ordens a um branco menos, nem mesmo no fronte de batalha. A cor da pele falava mais alto que a competência ou o mérito. As condições de vida também revelavam o abismo racial. Os Tyrelleurs dormiam em alojamentos precários, com colchões sujos, sem aquecimento. A comida era de pior qualidade. Os cuidados médicos eram limitados. Quando feridos, eram os últimos a serem atendidos nos hospitais militares. Às vezes nem eram atendidos. Para o sistema francês, um corpo negro valia menos. Morria mais fácil. E havia o tratamento simbólico, aquele que fere silenciosamente. Nos desfiles da vitória, os soldados negros eram escondidos. A França, em sua obsessão por parecer grande e pura, evitava mostrar que sua liberdade fora conquistada por mãos africanas. Em 1945, durante o desfile da vitória em Paris, os Tyrelleurs foram excluídos de propósito, substituídos por soldados brancos, para não manchar a imagem da França perante o mundo. É isso mesmo, eles sangraram nas trincheiras, mas foram apagados nas celebrações. E por trás de tudo, o discurso colonial. A narrativa de que os negros eram selvagens domesticados, bons guerreiros por natureza, leais como cães. A propaganda francesa pintava os Tyrelleurs como exóticos e obedientes. Nunca como cidadãos plenos. Nunca como homens com direitos. O exército francês não apenas tolerava esse racismo, ele o institucionalizava. E, o mais cruel, é que muitos dos próprios soldados africanos não percebiam de imediato a profundidade dessa desumanização. Haviam sido educados sob a lógica colonial. Cresceram ouvindo que a França era a mãe civilizadora, que servir ao exército era uma honra, que lutar pela França era o caminho para a cidadania. Mas a farda não os protegia do preconceito. Ela apenas camuflava a ferida, e muitas vezes colocava o alvo em suas costas. Ao final da guerra, essa desigualdade se tornou insustentável. Muitos Tyrelleurs
exigiram tratamento igual. Exigiram seus pagamentos, suas pensões, seus direitos como veteranos. E foi aí que a máscara da fraternidade caiu de vez. A resposta da França: repressão, prisões, silenciamento. E, caso mais brutal, o massacre de Thiaroye. A lição é amarga, mas necessária. A França lutava contra o nazismo, mas praticava seu próprio apartheid silencioso dentro do próprio exército. Combatia o racismo na teoria e o alimentava na prática. O uniforme não fazia deles franceses. A coragem não lhes dava cidadania. A lealdade não lhes garantia dignidade. E no fim, o que restou? Corpos negros esquecidos, gritos abafados pela história e uma mancha que nenhuma medalha é capaz de limpar: o fim da guerra. E aí, quando o inimigo está do mesmo lado, a Segunda Guerra Mundial havia terminado. A Europa, em ruínas, começava lentamente a reconstruir-se. Paris estava livre. O nazismo havia sido derrotado, e enquanto as potências vitoriosas celebravam seus feitos heróicos com desfiles, medalhas e promessas de um novo mundo, havia um grupo de soldados que, mesmo entre os vencedores, permanecia preso. A humilhação. Eram os tirailleurs senegalais. Os mesmos homens que haviam lutado nos desertos do norte da África, nos campos da Itália, nas florestas da Alsácia, soldados que enfrentaram bombas, metralhadoras e trincheiras, e agora enfrentavam a frieza burocrática do país, pelo qual arriscaram a vida. Eles tinham sobrevivido à guerra, mas ainda estavam à espera daquilo que lhes era de direito: o pagamento integral dos seus soldos, a regularização das suas pensões, a devolução às suas famílias e às suas terras. Muitos estavam há anos longe de casa, sem salário, sem justiça, sem respostas. A França, porém, hesitava, não por dificuldades financeiras. O governo francês pagava prontamente seus veteranos brancos, mas quando se tratava dos soldados africanos, tudo era adiado, analisado, revisado. O não dito era claro: esses homens, embora fundamentais na guerra, não eram considerados plenamente dignos da vitória. Em setembro de 1944, vários desses soldados começaram a ser reunidos em acampamentos de transição. Um dos principais foi o campo de Thiaroye, próximo a Dakar, no Senegal. Ali estavam concentrados cerca de 1.300 ex-combatentes africanos, aguardando repatriação e os pagamentos que lhes eram devidos. Eles estavam desarmados. Eram veteranos cansados, muitos feridos, outros doentes. Esperavam voltar para casa com algum reconhecimento. Receberam o que prometeram a eles. Mas o que receberam foi um ultimato. A tensão aumentava. Os oficiais franceses começaram a demonstrar irritação com o tom dos pedidos dos soldados africanos. As exigências por pagamento foram tratadas como rebeldia. A organização das lideranças entre os ex-combatentes foi vista como insubordinação. Alguns oficiais chegaram a dizer que os soldados estavam sendo arrogantes demais por querer igualdade. A gota d'água foi a recusa, por parte de muitos soldados, em embarcar de volta para as colônias sem antes receber o que lhes era prometido. Eles sabiam que, uma vez enviados de volta às suas aldeias, sem documentos ou recibos, nunca mais veriam o dinheiro. A França já havia feito isso antes, e faria de novo. Foi então que o Estado francês decidiu agir, e não com diplomacia, com pólvora. Em 1º de dezembro de 1944, tropas francesas cercaram o campo de Thiaroye. Sem aviso, abriram fogo contra os ex-combatentes desarmados. Os relatos são confusos. Os números são abafados, menos como é típico em crimes de Estado. Mas estima-se que pelo menos 35 soldados foram mortos ali mesmo. Testemunhas falam em mais de 300 vítimas. Algumas foram enterradas em valas comuns, sem nomes. Outras simplesmente desapareceram. A justificativa oficial? Repressão a um motim? Motim? O que houve foi uma execução em massa de veteranos, que ousaram pedir aquilo que já era deles por direito. Pagamento justo, justiça, memória, dignidade. A ironia é cruel. Soldados que sobreviveram à guerra foram mortos pela paz, Moraram, não pelas mãos do inimigo, mas por causa do desprezo da pátria pela qual haviam lutado. O campo de Thiaroye deveria ter sido um ponto final de retorno. Tornou-se um cemitério sem lápide, um lembrete brutal de que para o Império Francês, soldados negros eram úteis apenas enquanto obedeciam. Se ousassem levantar a voz, mesmo desarmados, viravam alvo. Foi ali, naquele campo empoeirado,
que a França cravou sua traição final. Não com palavras, mas com balas. O massacre de THIAR-1. O silêncio das balas, o que aconteceu na manhã de 1º de dezembro de 1944, no campo de Tiaroí, não foi uma tragédia. Não foi um erro militar. Não foi um conflito isolado. Foi um massacre premeditado. Nas primeiras horas do dia, o campo onde estavam reunidos cerca de 1.300 soldados africanos desmobilizados foi cercado por tropas francesas, tanques, metralhadoras, oficiais armados até os dentes. Do outro lado, homens desarmados, exaustos, com roupas gastas e estômagos vazios. Homens que haviam voltado da guerra, esperando justiça, e encontraram um pelotão de execução. Os oficiais franceses, sob ordens diretas do alto comando, não vieram para negociar, vieram para dar o recado. Quem desafia o império, morre. E assim, foi feito. Poucos minutos após o cerco, as tropas abriram fogo contra os ex-combatentes. Não houve enfrentamento, não houve resistência armada. Foi um banho de sangue. De punição exemplar, os números variam menos. E isso já diz muito. A versão oficial da época, controlada pela propaganda colonial, admitia apenas 35 mortos. Um número já absurdo, considerando que eram soldados desarmados, em território francês, e que a guerra já havia terminado. Mas testemunhas locais, sobreviventes e historiadores independentes estimam mais de 300 vítimas fatais. Corpos em valas comuns. Muitos enterrados às pressas, alguns nunca identificados. Não houve enterro digno. Não houve cerimônia militar. Não houve nota de pesar. Houve silêncio. A França tratou o episódio como um motim reprimido. CRIO, processo militar, julgou e prendeu alguns dos sobreviventes. E selou os documentos. A verdade foi enterrada junto com os corpos. E por décadas, ninguém podia sequer mencionar Tiaroí. Os familiares dos mortos ficaram sem respostas. As mães, as esposas, os filhos, receberam o esquecimento, como herança. Alguns ainda esperam, 80 anos depois, por um atestado de óbito oficial, por uma lápide, por uma desculpa. O massacre de Tiaroí não foi um caso isolado. Ele é símbolo de uma lógica brutal, a lógica colonial, que trata vidas negras como descartáveis, que transforma soldados em alvos, que pune a coragem com chumbo. Mas, cruel, ainda é a ironia da data. Dezembro, mês em que o mundo cristão fala de paz, esperança, reconciliação. No Senegal, naquele dezembro de 1944, o que houve foi o oposto. Um país esmagando seus próprios filhos, para preservar a imagem do império. E por que tanto esforço para esconder esse massacre? Porque ele expõe as vísceras da hipocrisia francesa. Porque mostra que a mesma França que discursava contra o nazismo era, em casa, capaz de matar seus soldados negros por exigirem direitos. Porque desmonta a narrativa heróica do pós-guerra e revela que a liberdade pela qual tantos lutaram não era para todos. Os mortos de Tiaroí não têm monumentos em Paris, não tem nome nas placas de bronze, não tem filmes, não tem feriados, mas tem memória. TM e Tim Justica. Mesmo que tardia, mesmo que dolorosa, mesmo que contada apenas agora, o massacre de Tiaroí é mais que um crime de guerra. É um espelho. Lembre de que até os vencedores podem ser carrascos. De que o racismo não termina quando a guerra acaba. De que, para muitos, a verdadeira batalha começa no dia seguinte à vitória. O silêncio da história, a guerra que a França quis apagar durante décadas. O massacre de Tiaroí foi um assassinato duplo. Primeiro, com balas. Depois, com o esquecimento, a França venceu a guerra contra o nazismo, mas perdeu, naquele campo de terra africana, o direito de se apresentar como símbolo de liberdade e fraternidade. E para não encarar essa contradição, escolheu o caminho mais fácil: o silêncio. Os arquivos oficiais do exército francês foram lacrados. Os relatórios militares, censurados. Os jornais da época foram instruídos a não dar destaque ao caso. Na prática, o Estado francês varreu a matança para debaixo do tapete da história. E assim o massacre de Tiaroí virou um fantasma, real, mas invisível. Por décadas, as famílias das vítimas foram tratadas com desprezo. Não receberam indenizações, não receberam explicações, nem mesmo o direito de chorar seus mortos em público. Os poucos que ousaram falar foram silenciados com ameaças, prisões
ou simplesmente ignorados. A memória colonial francesa construi-se sobre 3 pilares: glória, heroísmo e negação. A imagem que a França projetou ao mundo foi a de um país que lutou bravamente pela liberdade, que resistiu à tirania, que liderou a reconstrução da Europa, e os tirailleurs senegalais era um detalhe inconveniente, uma nota de rodapé indesejada. Não se encaixavam no mito nacional. A versão oficial precisava de heróis brancos. General Francis, soldados metropolitanos, Paris, libertada por seus próprios filhos. Não havia espaço para exaltar homens negros de aldeias africanas. Homens que, ao final, ousaram pedir igualdade e por isso foram calados. Essa política de esquecimento não foi apenas francesa ou colonialismo. Europeu como um todo se sustentou, apagando as vozes dos que o construíram. Os negros que morreram pela Europa foram esquecidos. Os indianos que lutaram pelo Império Britânico. Os árabes nos exércitos italianos. Todos tratados como peças temporárias no jogo das potências. No caso francês, o silêncio durou quase 70 anos. Somente em 2012, o então presidente François Hollande reconheceu oficialmente o massacre de Tiaroy durante uma visita ao Senegal. Em seu discurso, ela admitiu a responsabilidade da França na execução dos soldados africanos. Foi um passo simbólico, mas sem consequências práticas. Não houve indenização nem revisão legal, nem homenagem oficial do Estado francês às vítimas. Na prática, o pedido de desculpas caiu no mesmo buraco onde a história tentou enterrar esses homens. Mas a verdade tem raízes profundas. Últimos anos, artistas, historiadores e ativistas senegaleses e franceses têm trabalhado para recuperar essa memória. Filmes, livros, exposições e documentários começaram a surgir, resgatando o nome de Tiaroy e de seus mortos. A juventude africana passou a questionar o passado colonial com mais força. E a França, lentamente, começa a ser pressionada a encarar sua história sem filtros patrióticos. A omissão histórica é uma forma de violência, quando um massacre é apagado. Os mortos são assassinados uma segunda vez. E todos os que vivem sob essa mentira, menos vivem com a alma ferida. A história oficial, aquela escrita nos palácios e nas universidades de elite, pode até tentar esconder, mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir. Seja na memória dos filhos, no sussurro das mães, nas canções dos griots, nas pinturas que insistem em mostrar o que os livros tentaram esconder. O massacre de Tiaroy ainda é pouco conhecido, mas não está mais esquecido. Enquanto houver alguém contando essa história, a traição será lembrada, e a dignidade dos mortos será, enfim, restaurada pela verdade. Encerramento reflexivo: quando a memória se recusa a morrer, eles não têm nome em praças parisienses, não aparecem nos livros didáticos, não foram retratados nos grandes filmes de guerra. Nenhuma rua leva seus sobrenomes. Nenem, nacional francês, honra seu sacrifício. E ainda assim, eles existiram, lutaram, morreram e resistem. Os soldados africanos executados em Tiaroy foram vítimas de um crime que vai além do fuzilamento. Foram mortos por ousarem exigir respeito. Foram mortos por acreditar que o sangue deles valia tanto quanto o de qualquer europeu. Foram mortos por acreditarem, de forma trágica, na promessa francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Talvez essa seja a maior dor. Não foi apenas uma traição militar, foi uma traição moral. Um colapso ético de uma nação que se vendia ao mundo como farol da civilização, mas que preferia sujar as mãos com sangue do que encarar o espelho da igualdade. Mas a história tem seus próprios caminhos. Hoje, os ecos de Tiaroy voltam a gritar. Voltaram em protestos, em livros, em músicas, em vídeos como este. Voltaram na voz de netos que querem entender por que seus avós voltaram da guerra sem glória, sem honra, sem túmulo. Voltaram porque a verdade, por mais abafada que seja, sempre encontra uma brecha para respirar. Este vídeo não é apenas um relato histórico, é uma denúncia, é um memorial narrado, é um lembrete de que a injustiça, mesmo antiga, ainda dói, e que a reparação, ainda que simbólica, ainda importa. Porque contar essa história é um ato de resistência. É dizer aos mortos de Tiaroy que eles não foram esquecidos. É dizer às potências que escreveram a história que nós também escrevemos. É dizer ao mundo que o racismo institucional não se dissolve com o fim de uma guerra, menos ele sobrevive nos silêncios, nas omissões, nos arquivos selados. Talvez
Nunca saibamos exatamente quantos morreram naquele campo. Talvez muitos nomes estejam perdidos para sempre. Mas enquanto houver memória, enquanto alguém lembrar, enquanto essa história for contada menos, eles não morrerão de verdade. Se você chegou até aqui, leve esse nome com você. Tiaroí não é apenas o nome de um lugar. É o nome de um grito sufocado, de uma ferida aberta, de uma verdade inconveniente. Compartilhe essa história. Espalhe essa memória. Porque o mundo já esqueceu demais. E esquecer. Arup.